esperança de um retorno imediato. Isso aconteceu à noite, quando foi no dia seguinte, um homem fugitivo lá de Jerusalém conseguiu enganar os babilônios e chegou até Ezequiel e disse que a capital, Jerusalém, capital do reino de Israel, havia caído 6 meses antes. A notícia se espalhou pelas redondezas, se espalhou para todo mundo, e aí então despedaçou-se o coração daqueles que ainda tinham um pingo de esperança de voltar para casa. Acabou então as falsas esperanças de uma libertação imediata para os exilados, e a partir daí Ezequiel começa a profetizar sobre a reconstrução de Israel. Ezequiel era um profeta que ele tinha um contato muito próximo com o Espírito. O Espírito falava com ele, levava ele a lugares através de visões. Ezequiel tinha sonhos, contava parábolas. Ezequiel apresentava ao povo a palavra do Senhor que vinha para ele, e ele sempre no início dos seus capítulos, ele dizia: veio até mim a palavra do Senhor. Ou seja, nós entendemos aqui que o que Ezequiel falava não era do seu próprio pensar, do seu próprio sentir, do seu próprio entendimento, mas era profecia vinda de Deus. Deus falava com Ezequiel diretamente, ao contrário de outros profetas que se fingiam ser de Deus e eram falsos profetas, chamados inclusive de adivinhadores. Mas quem não tem o Espírito Santo de Deus facilmente é enganado por adivinhadores e falsos profetas. Por isso é importante que nós estejamos buscando a presença do Senhor, o Espírito do Senhor, para que nós não sejamos enganados. Porque a palavra nos diz que no final dos tempos haverão falsos profetas. Jesus falou isso. E que até aqueles que são seus filhos, que são o trigo dentro da igreja, né, poderão ser enganados. Imagine? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Buscar sempre a presença do Espírito Santo de Deus para que não sejamos enganados. Ezequiel, a mensagem de Ezequiel foi endereçada ao resto dos pervertidos de Judá que estavam exilados na Babilônia. Os estudiosos dizem que o fato deles estarem exilados ali, sem condição e sem esperança nenhuma de voltar, era fruto dos pecados que eles mesmos cometeram. Portanto, a Bíblia os chama de pervertidos. Cada indivíduo é responsável pelo seu pecado. E não adianta nós apontarmos o dedo para os pais, para os irmãos, para a mãe, para aquele outro, porque, querendo ou não, irmãos, nessa vida, somos nós quem fazemos nossas escolhas. E hoje mais ainda, porque a palavra do Senhor está sendo pregada aos 4 cantos da terra. E nós não temos mais desculpa para dizer que nós estamos pecando por não ter conhecimento da palavra. Porque a palavra de Deus é muito fácil de encontrar, porque as portas dos templos estão abertas. Ainda há um povo que luta, ainda há um povo que ora, ainda há um povo que jejua, ainda há um povo que sobe o monte, ainda há um povo que se esforça para que a palavra do Senhor seja pregada. Então nós não temos mais desculpa, porque quando nós nos enveredamos a nossa vida pelos caminhos que a palavra indica, a própria palavra diz que ela é luz para os nossos pés, é luz no nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Então dificilmente seremos enganados, dificilmente erraremos o alvo que é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus maravilhoso. Então, por conta desses pecados, por conta dessas perversões, houve um rompimento de conserto deles com Deus. Deus estava afastado desse povo. Deus estava de relações cortadas com esse povo, mas no meio deles ainda haviam profetas como Ezequiel. E por isso os exilados então tinham suas próprias culpas. O livro de Ezequiel é separado em 3 sessões. A primeira sessão fala a respeito do julgamento de Judá, que vai do capítulo 4 ao 24. A segunda sessão fala do julgamento das nações pagãs, que vai do 25 ao 32. E a terceira sessão
fala das futuras bênçãos pelo conserto de Deus com o povo, que vai do capítulo 33 até o capítulo 48, até o final do seu livro. Eu acho importante, irmãos, que nós saibamos de quem estamos falando, onde que ele vivia, quando que ele nasceu, como era a sua vida. É importante que nós entendamos o contexto histórico para nós entendermos o porquê desta palavra e o porquê que Deus anuncia essa palavra para nós. Então agora eu gostaria que os irmãos ficassem em pé para nós lermos o trecho que está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo de número 37, como sendo a parte mais importante do livro de Ezequiel. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Deus maravilhoso, aleluia. A visão de um vale de ossos secos. Ezequiel 37. Todos estão todos encontraram? Amém. Velho Testamento. Veio sobre mim a mão do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tenho dois sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Deus maravilhoso, aleluia. Irmãos, nós sabemos que a história de Ezequiel está falando nesse momento, que Deus está falando com ele sobre o povo de Israel que estava cativo na Babilônia. Glória a Deus. Mas existe um povo hoje na terra que está cativo pelas mãos de Satanás. Existe um povo acorrentado nesta terra pelas mãos de Satanás. E a única coisa, a única esperança que resta a esse povo é o Espírito Santo do Senhor Jesus. Sem o Espírito Santo de Jesus não há como quebrar as algemas. Não há como libertar este povo acorrentado, este povo aprisionado, este povo que anda cego, este povo que anda em caminhos tortuosos. A palavra nos diz que o Senhor levou Ezequiel para o vale de ossos secos. E disse que esses ossos não estavam somente secos, mas estavam mais do que isso. Estavam sequíssimos, estavam sem nenhuma vida, sem nenhuma esperança, sem nenhum rastro de luz de Deus. E eu vejo que assim hoje também encontramos pessoas que estão sem nenhum rastro de luz do Senhor Jesus, sem nenhuma vida dentro de si. E que inclusive dentro das nossas igrejas nós temos ossos secos.
Eu mesma já estive sentada nesse banco me sentindo um osso seco, me sentindo uma pessoa esfriada, me sentindo uma pessoa que entrava e saía da igreja sem sentir absolutamente nada. Sabe por que nós nos sentimos assim, irmãos? Por uma única razão: porque nós não buscamos intimidade com o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Porque a partir do momento que nós buscamos intimidade com o Senhor Jesus, não há como mais haver sequidão na nossa vida. Aleluia. E a intimidade com o Senhor Jesus, aqui no Velho Testamento é bem claro. Quando Deus diz para Ezequiel, profetiza, primeiro Deus queria saber se Ezequiel estava preparado para profetizar. Mas Ezequiel estava preparado para profetizar. Porque Ezequiel era obediente a Deus. Ezequiel caminhava com Deus. Ezequiel lia a palavra de Deus, obedecia a palavra de Deus e trabalhava no exército de Deus. Então Jesus usa daquele vaso maravilhoso e precioso para mostrar como é que estava a realidade do povo de Israel, que um dia adorou a Deus e que agora já não adorava mais a Deus, que adorava outros deuses e por isso estavam sequíssimos, estavam mortos, estavam debaixo da sepultura. Então Deus leva Ezequiel a esse vale. Quantos de nós passamos por vales? Vales de sequidão, vales de desesperança, vale de lágrimas, vale em que nós achamos que dali nós não levantamos mais. E quantos de nós apontamos os dedos para aqueles que atravessam o vale? O irmão agora há pouco falou do vale aqui, da situação em que ele se encontrava. Quantos de nós apontamos os dedos para aqueles que caem, para aqueles que por algum motivo acabam saindo da presença do Senhor? Mas a palavra nos diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E quando nós estamos em união, nós temos que fazer o mesmo papel que Ezequiel fez. Ezequiel foi levado em espírito para aquele vale. Outro dia teve alguém aqui dizendo que Ezequiel não queria ir ao vale. Isso não é verdade. Ezequiel sempre esteve na dispensação do Senhor. Ezequiel não foi levado fisicamente, ele não foi andando lá, ele foi levado em espírito ao vale de ossos secos. E quando Ezequiel chega lá, Deus ainda pergunta para ele: Ezequiel, você crê que esses ossos podem se levantar, podem reviver? Ezequiel, por si só, como homem comum como nós, não tem a força de levantar um exército de pessoas caídas. Não tem o poder que Deus tem. Então ele retruca a Deus, ele responde a Deus e diz: Senhor, só o Senhor é quem sabe disso. Porque só Deus é quem tem o poder de nos ressuscitar, de nos levantar, de fazer ressurgir em nós o Espírito Santo, que um dia habitou e que hoje nós já não temos mais aquele primeiro amor. Porque quando nós tínhamos o primeiro amor, nós subíamos o monte chorando e descíamos o monte chorando. Eu lembro que quando eu não queria ir para o monte, por algum motivo, ou era frio, ou estava cansado, eu tinha ido trabalhar, e Lucas ia lá na ponta da pipa, irmã, amor, hoje eu vou para o monte, um pouco da igreja, ô glória. Ele ia, eu ficava, e quando ele chegava, ele: olha amor, olha que eu trouxe do monte. Era brasa viva na palma da mão, irmão. Glória a Deus, aleluia. A luz do Espírito Santo acompanhava ele. Glória a Deus, aleluia. Quando ele for testemunhar aqui, logo que ele vier pregar, porque ele já está com desejo no coração de pregar a palavra de Deus, glória a Deus. eu tenho certeza que ele vai contar essas experiências que ele teve. Glória a Deus. Como era diferente, irmãos, quando a gente subia o monte em lágrimas e descia em lágrimas. Como era diferente quando a gente tinha disposição para levantar de madrugada, ajoelhar e falar com Deus. Deus, aleluia. Aquele primeiro amor que a gente teve, a gente já não tem mais. Verdade, Jesus. Por isso que a gente se espanta quando vê a igreja clamando, gritando, louvando, adorando a Deus, como hoje a gente tem visto aqui. Aleluia. Por isso que a gente se espanta quando vê um homem fervoroso vir falar de Deus. Aquele Senhor ali que mal conheço, meu Deus, que coisa linda quando ele abre a Bíblia, quando ele abre a boca, quando ele abre a palavra, quando ele ora, quando ele fala da sua situação. Deus está precisando de homens fortes, de mulheres fortes, de pessoas corajosas. Não daqueles que ficam sentados no banco se recusando a fazer o trabalho para Deus. Não daqueles que
vai para casa, se abraça com as coisas do mundo, se recusa a trabalhar para Deus. Ezequiel nunca se recusou a trabalhar para Deus. Ezequiel é levado em espírito, olha para aqueles ossos e Deus diz: você crê que eles podem se levantar? Ezequiel falou: Senhor, quem pode levantar esses homens? Eu estou aqui trabalhando, estou pregando a palavra, mas é o Senhor que levanta. Glória a Deus. Deus. E Jesus e Deus então fala para ele: então profetiza, meu filho, profetiza para esses ossos se levantarem. Porque a profecia não é ficar contando coisinhas da tua vida, inventando historinha para você acreditar em mim. A profecia é essa, meus irmãos, é essa a profecia. É essa que faz você se levantar do porão onde Jonas estava. No lugar que estava dormindo, não queria trabalhar para Deus porque estava amedrontado. Não queria ir para Nínive pregar a palavra do Senhor, estava dormindo acovardado. Glória a Deus. Deus não precisa de covarde, Deus precisa de pessoas corajosas. Glória a Deus. A igreja diminui o tamanho porque sabe que não vai encher. Tem que aumentar isso aqui. Tem que abrir as paredes dessa igreja. Tem que acreditar que os bancos vão estar lotados. Tem que acreditar que quem entra aqui vai se derramar pelo Senhor. A gente não pode se conformar e achar que a gente vai viver 20, 30 anos sentadinho aqui, só recebendo e não trazendo nada para Deus. Glória, Espírito Santo, aleluia. Pense nisso, irmãos, eu estou emocionado porque Deus está falando comigo e com você. Glória, Eu Espírito não estou Santo, inventando coisa na minha aleluia. cabeça. Eu estou tendo experiência com Deus nessa semana. Nós fizemos jejum lá em casa, não foi fácil. Eu sou doida com café. Eu levanto e já penso no café. Eu adoro quando eu desço a escada naquele quarto e sinto o cheiro do café. Oh, glória, Lucas fez café. Foi difícil, mas Deus me sustentou. Eu fui para a escola trabalhar e tinha hora que eu andava até meio tonto dentro da escola e com dor de cabeça por causa do café. Glória a Deus, Mas Deus aleluia, me Jesus. sustentou. Eu digo para você, meu irmão, Deus que nós servimos não é um Deus qualquer. Aleluia. Não é um Deus de bronze que aqueles homens lá fizeram aquele Deus de bronze lá quando Moisés foi buscar a tábua dos mandamentos, ficaram lá embaixo adorando Deus de metal. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. É o Deus que abre portas. É o Deus que me consola, que me consola. É o Deus que nos pega nos braços, que nos acorde, Glória a que nos Deus, tira da morte, aleluia. que nos ressuscita, que nos tira da cova, que abre nossa sepultura e nos faz reviver no seu Espírito Santo. Glória a Deus, É esse aleluia. Deus que nós servimos. Não é um Deus qualquer, não é um Deus momentâneo, passageiro, não é um Deus efêmero, é um Deus eterno, é um Deus que nos promete vida eterna, é um Deus que nos dá água eterna, água de vida, como Deus naquele poço da mulher samaritana. Aleluia. Não é um Deus qualquer, irmão. Por que a gente se comporta como uma pessoa qualquer? Por que a gente anda por aí, trabalha por aí, anda no trânsito e fala coisas que o mundo fala? Por que a gente xinga os outros motoristas quando eles fazem coisa errada na nossa frente? Por que a gente chega na escola e ninguém diz: ei, essa professora é de Deus? É esse homem que trabalha aqui na indústria de Deus, porque eu vejo o jeito dele. Glória a Deus, aleluia. Por que nossa família não acredita em nós? Por que dificilmente a gente consegue um da nossa família para trazer para o aprisco do Senhor? Porque nós não estamos acreditando nesse Deus que tudo pode. Nós fingimos que Deus, acreditamos. aleluia. Mas a partir do momento que você acreditar, você se agarra no alimento da alma. O alimento da alma, e a nossa alma Glória a de resseguida passa a ser uma alma viva. Glória a Um Deus. corpo morto, um olho morto, ouvido morto, seco, frio, insensível, passa a ser glorificador, passa a ser adorador, passa a ser alguém que tem fogo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É outra pessoa, é outro ser, é um filho de Deus de verdade, não é um mentiroso, farsante, hipócrita. É alguém que carrega consigo o rastro de luz de Jesus. Glória a Deus. É alguém que tem o brilho de Jesus nos olhos. É alguém que quando abre a boca
sabe abençoar. É alguém que quando vem um quebrado, ele sabe pregar a palavra, ele sabe levantar. Alguém está desistindo da igreja, meu marido falou com ele, conversou, pregou, não desisto mais. Outra pessoa aqui também, veio para a igreja, veio também. Glória a Deus, Tem que ter aleluia. poder em nós, o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Ezequiel fala, Senhor, tu sabes. E Deus fala, então profetiza, meu filho. A profecia é a palavra, meus irmãos. Se nós não nos agarrarmos, nós não teremos força para orar. Nós não teremos força para voltar ao primeiro amor. Nós não teremos força para fazer diferença dentro da igreja. Nós teremos aquele membrozinho que vem só no domingo para dizer que é crente. É verdade, irmãos. Nós temos que fazer um sacrifício. Os irmãos daquela época da igreja primitiva, eles caminhavam quilômetros e quilômetros. Imagine. Jesus, aleluia. A Bíblia não fala, mas a gente sabe que tem dias que é de sol, tem dia que é de chuva, tem dia que é de frio, tem dia que é poeira na cara. Nós andamos de carrinho bom, com ar-condicionado, temos dinheiro para encher o tanque, querendo ou não querendo, nós temos. Eles não tinham esses carros, nem trem-bala, nem avião, nem helicóptero. Verdade. Não é? Eles andavam a pé. Eita Deus, Eles aleluia. andavam muitos dias. A Bíblia diz que eram muitos dias andando para levar uma mensagem. É verdade. Vocês lembram lá da história de Cornélio lá? Né? Ele teve uma visão. E Deus fala com Cornélio, mande 2 dos seus homens lá na casa de Simão Pedro, que está lá na cidade longe. Era 200 estádios de distância, como se fosse daqui em Blumenau. E eles foram 2 dias andando para chegar naquele lugar, só para mandar um recado que o anjo Glória falou a para Deus, Cornélio. aleluia. O Senhor é Simão Pedro manda dizer que ele teve uma visão. E nessa visão o anjo diz que é para o Senhor ir lá na casa dele, porque ele quer ouvir as palavras que o Senhor tem. Foram falar com o homem de Deus. Foram falar com o homem de Deus. E o homem de Deus, primeiro venham, comam, se Glória a lavem, Deus, jantem, aleluia, almocem, Deus. tomem um banho, descansem. Amanhã cedinho nós tocamos bala. E de manhã cedo, de madrugada, eles se jogaram. Voltaram para o lugar onde eles tinham que encontrar, na cidade de Cesareia, né? Encontrar aquele homem que tinha sede de Deus. Eita Jesus, aleluia. Quantos aí tem sede de Deus e a gente não faz nada? Quantos? A gente não faz nada, porque a gente acha muito cômodo vir ao culto. A gente vem ao culto, sai, faz o nosso trabalho, ganha nosso dinheiro, paga a nossa dívida, paga o carnê, espera o final do mês de novo para fazer tudo aquilo de novo e está tudo certo, mas não está, irmãos. Sabe por que não está, irmãos? Porque naquele dia Deus vai olhar e vai abrir aqui o livro da vida e vai ver se teu nome está ali ou não está. Se teu nome tiver e as tuas mãos estiverem vazias, o que é que você fez, meu filho, minha filha? O que é que você fez? Quando eu cheguei na tua vida, houve uma transformação. O que é que você fez? É Deus, aleluia. Muitos de nós não fizemos quase nada ou nada. Aleluia, Senhor. E ainda quem faz é criticado. Deus de maravilha, aleluia, Jesus. Verdade, Pai. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olha só, quando Ezequiel começou a profetizar, a Bíblia não está dizendo que os ossos se levantaram depois que ele profetizou. A Bíblia diz bem assim, irmãos, olha. Ah, meu Pai eterno, me ajude, Jesus. Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, esses ossos. Aí Deus faz uma promessa, né? Que se ele profetizasse, se ele pregasse a palavra, os ossos iam se levantar, os ossos iam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. É Deus. E aí então, Ezequiel fala, profetizei segundo a ordem do Senhor. Aí ele diz assim, e enquanto eu profetizava, houve um tempo de profecia, houve um tempo de pregação, houve um tempo até você entender, porque até o Paulo diz, o apóstolo Paulo diz, que no começo é como se nós fôssemos crianças alimentadas pelo leitinho da palavra. E depois é
medida que nós vamos criando maturidade na palavra, essa maturidade nos faz fortalecer o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa sensibilidade para com a presença do Espírito Santo de Deus. Verdade. Não é qualquer um que tem sensibilidade para entender, para ver, para sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Porque de muitos a presença já está longe. Porque o Espírito Santo de Deus se entristece quando nós comungamos com as coisas de Satanás. Verdade, Deus. E às vezes nós estamos comungando sem saber que estamos, porque estamos dispersos, estamos aquietados, acomodados, achando que está tudo certo, mas não Glória a está. Deus. Então ele profetizava, e olha o que acontece enquanto ele profetizava. Houve um ruído, um barulho de ossos. Esses ossos batiam um com o outro. Glória a Cada Deus. osso se juntava Aleluia. ao seu osso, compondo um novo corpo, uma nova vida. Não é osso desencontrado. A estrutura da sua vida está sendo consertada pelo Senhor a partir do momento que você está se apegando às coisas de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que estava errado, Deus desentorta. Aquele caminho atravessado, Deus arruma. Glória a Aquele Deus, pensamento mal, aleluia. Deus tira. Glória a Deus de maravilha. Aquela sensação ruim de angústia, de tristeza, de maledicência, aquelas palavras torpes, Deus vai limpando. Glória a Deus. Toda a sua estrutura psicológica, espiritual, Deus renova. Aleluia. Basta que você creia, basta que você acredite, basta que você busque. Aleluia, Jesus. Então, olhei, ele diz, eu olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, se estendeu sobre eles. A pele se estendeu sobre eles, mas ainda não havia o Espírito Santo de Deus. O que quer dizer isso, irmãos? Que muitos crentes aparentam ser crentes, mas não têm o Espírito Santo de Deus. Porque é só você pisar no calinho do crente, o crente se joga para cima de você. Estou mentindo, irmãos? Verdade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Na família tudo é uma bênção, mas ai daquele que pisar no calinho, meu Deus, não é mais um crente. Não é mais um crente. Então esse crente que tem aparência de crente, mas não é crente, não segue a Jesus, não obedece a palavra do Senhor, é aquele que se levantou do vale de ossos secos, mas ainda não tinha o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, Aleluia. Deus falou, não adianta eles estarem estruturados, não adianta você ter a tua casa boa, não adianta você ter o teu carrinho bom, não adianta você ter o nome de crente, as vestes de crente, andar com a Bíblia debaixo do braço, estar aqui todo domingo, se você não é crente lá fora. Aleluia. Se você faz coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Porque hoje vocês viram aqui, os fariseus se preocupavam em lavar as mãos, se preocupavam com o copo sujo, se preocupavam com a limpeza do corpo e com todas as práticas religiosas da religião deles, mas não se preocupavam em obedecer às Escrituras, porque eles mesmos não queriam honrar os pais. Nós falamos aqui hoje na escola dominical a respeito disso. Glória a Deus. Então não adianta você querer obedecer como sendo um religioso ritualístico e não obedecer como sendo um filho de Deus. Porque o filho de Deus é como uma ovelha. Deus fala, a ovelha fala, o Senhor é meu pastor. E eu sou sua ovelha, nada me faltará. Quer dizer então que Deus está nos dizendo que Ele ouve a nossa voz, né? E nós ouvimos a voz dele. Então, se não houver essa comunhão entre o pastor e as ovelhas, que tipo de rebanho, que tipo de pastoreio é esse? Percebem o que eu quero dizer? Aleluia. Aleluia. O que Deus está nos falando? Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Espírito Santo, aleluia. Então agora Deus está preocupado com esta vida. Esta vida precisa do Espírito Santo de Deus, porque só a estrutura não basta. E Deus diz novamente para Ezequiel: continue pregando a palavra, filho, profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza o Espírito Santo de Deus para entrar na vida de cada um. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus.
Glória a Deus, aleluia. Não tem outro alimento, irmão. Porque quando eu tenho por experiência própria, quando eu começo a estudar a palavra, igual a revistinha aqui da escola dominical, eles dão uns trechinhos de nada, assim, um versinho, 2 versinhos, mas eu já quero ler tudo já. Eu quero entender tudo. Aí eu fico lá o dia inteiro. Os suores correm, o cansaço. Eu tenho entendido. Eu não estou querendo me aparecer. Deus, Porque não adianta me aparecer para os irmãos, eu tenho que me aparecer para Deus. glória a Deus, aleluia. Quando eu começo a estudar a palavra, eu sinto que começa a entrar em mim um amor, uma calmaria, uma paciência, Louvado seja um Deus. afeto, um respeito, uma honradez, uma honraria às coisas de Deus, um desejo de servir, uma força que eu não sei de onde que vem, mas eu sei que é do Espírito Santo de Deus, que eu não consigo ver, mas que entra em nós, através do estudo da palavra. Mas a maior parte dos crentes não quer estudar a palavra. A maior parte dos crentes se nega a pregar a palavra. Aleluia, Jesus. Quando Moisés levou o povo, ele falou que não tinha capacidade. Só que Deus capacitou Moisés. Pedro era um homem bruto. Os discípulos eram todos homens simples, pescadores. Nenhum deles tinha doutorado, nenhum deles tinha faculdade, nenhum deles tinha mestrado, nenhum deles tinha teologia. A gente não precisa ter teologia para estar aqui. A pregação que o rapaz fez aqui ontem foi muito maravilhosa. Glória a Deus. Porque ele falava da palavra, ele exemplificava e ele conversava com a gente de igual para igual, sem nenhum tipo de exaltação a si mesmo. Ele não fazia questão de palavreado difícil, de ficar remontando coisas para enfeitar o texto dele. Ele, na sua simplicidade, ele tocou. Deus tocou através da vida dele no nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Percebe, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Aleluia. Que você tem que parar de se recusar a fazer o trabalho para Deus. Aleluia. Glória a Que Deus. Jesus falou que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Deus. Que Jesus conta conosco, porque se não fossem aqueles homens do tempo primitivo, simples, que deixaram tudo para seguir Jesus, hoje nós não estaríamos aqui. Verdade, Deus. Paulo era um homem letrado, um homem de ciência, era um homem que tinha posição. Mas quando Paulo se encontrou com Jesus, ele não era mais o mesmo Paulo. Aliás, ele nem era Paulo, era Saulo. Ele deixou de ser Saulo para ser Paulo. Glória a Deus, aleluia. A vida dele foi modificada e Deus deixou bem claro para ele: você vai ver o que vai acontecer com você por mim, por minha causa. E mesmo assim ele não titubeou. E ele foi em frente, e mesmo assim ele não se garganteou. Eu pego isso aqui e estraçalho, porque ele tinha entendimento intelectual. E o intelectual e a Bíblia entende tudo. Não é verdade? Só que para entender o que Deus quer nos dizer, não basta apenas o intelecto. É necessário que nós tenhamos uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus, esse livro é só um livro. É um livro de história. É só um livro. E se você lê isso com os olhos carnais, sem buscar a espiritualidade para abrir seus olhos espirituais e um coração novo na presença de Deus, de nada vai adiantar. Por isso que Davi falava: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque quando você está revestido disso aqui, você pensa 2 Glória vezes a antes de Deus, pecar. aleluia. A tua consciência arde, teu coração fica miúdo, moído de você Aleluia. ser alguém que peca contra Deus. Glória a Deus, aleluia. O profeta então profetiza. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Glória a Deus. E eles viveram e se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso. Olha só, irmão. Através de um único vaso, Deus fez levantar um exército numeroso de pessoas que estavam mortas espiritualmente. E você, quantas pessoas você levantou? Deus levantou através da sua vida. Quantas? Desde que você começou o teu trabalho aqui na igreja, ou desde que você aceitou Jesus, você pode contar nos seus dedos quantas pessoas você trouxe para Jesus?
Deus maravilhoso. Será que eu posso contar quantas pessoas eu trouxe para Jesus? Pois eu sou sincero em dizer. Olha, irmãos, de todo esse tempo que nós estamos na igreja, já há uns 13, 14 anos, acho que uns 3, 4 pessoas. E olhe lá, acabou. Não tem problema, eu falo alto. E olhe lá. Será que é isso que Deus espera de nós, irmãos? Glória a Deus. Será que é isso, irmãos? Será que Deus está contente com a minha vida e com a tua vida? Aleluia. Será que no dia que Deus nos chamar, ou se Ele vier antes, será que a porta celestial vai estar aberta para nós entrarmos com as mãos cheias? Cheias? Ou será que nossas mãos estarão vazias? Glória a Deus. Nós não saímos pregar na casa de ninguém. Nós não fazemos visitação. Nós não vamos aos hospitais dar uma palavra de esperança para aquele que está lá já esperando a morte chegar. Não fazemos isso. Nos hospitais costuma ter aquele, como é que chama quando os católicos fazem, colocam uma santa lá? Como é que chama aquilo? Uma capela. Uma capela, uma capelinha. Lembro quando meu filho quebrou os pulsos. Eu não tinha com quem desabafar. Eu falei, eu vou orar aqui, né? Eu vou orar aqui, eu me ajoelhei na frente daquela capelinha. Ali eu fiquei orando e pedindo para Deus cuidar do meu filho lá dentro da sala de cirurgia. Deus maravilhoso. É Jesus. O que é que nós estamos fazendo para aqueles que necessitam de uma palavra, de uma profecia verdadeira? Aleluia. Faz uma reflexão essa noite, irmãos. A gente olha na internet e vê aqueles jovenzinhos correndo naquelas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, lá, pregando a palavra, levando uma marmita, levando um cobertor nos dias de frio. Essa é o verdadeiro amor, a verdadeira caridade. O que é que nós fazemos? Nem no dia de ceia nós não trazemos aqui o quilo que nós costumávamos trazer antes. Nós tínhamos por costume trazer um quilinho, né? Um litro de óleo, o pastor aqui falou que não é para trazer fubá. Para trazer café. Do melhor, hein? Verdade. Nós não estamos fazendo nem o mínimo do mínimo. Não fazemos nada. E achamos que estamos salvos. Tem gente que bate no peito e fala, eu sou salva, porque aceitei a Jesus. Olha, irmãos. Alguma coisa tem que mudar na nossa vida. Porque se não houver essa mudança na minha e na tua vida, Glória a Deus, aleluia. dificilmente nós vamos conseguir ser os escolhidos de Jesus. Porque a palavra diz que muitos dizem Senhor, Senhor, como nós aqui. Clamamos, louvamos, adoramos, gritamos, saltamos, pulamos, choramos, derramamos lágrimas, lemos a palavra, estudamos, pregamos. Não é? Tudo isso nós fazemos. Mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque como o irmão falou aqui ontem, no inferno está cheio de pastor, de diácono, diaconisa, mulheres do círculo de oração. E será que nós vamos alcançar o reino de Deus? Ou será que nós vamos para a fornalha ardente também? Porque a palavra diz que aquele que mais souber, dele mais será cobrado. Porque a partir do momento que você conhece a Jesus, conhece a sua palavra, agora você não é mais uma pessoa que anda sozinho. Você não é mais um servo, você é amigo de Jesus. E você tem por obrigação de pregar a profecia de Jesus, a profecia do reino de Deus. Glória a Deus. Então essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu espero que os irmãos tenham sentido a presença do Senhor. E eu convido o irmão, a irmã que sentiu verdadeiramente essa palavra no seu coração e que tomou a decisão de hoje em diante ser um soldado no rebanho de Jesus, ser um soldado no exército de Jesus, e que esse irmão venha até a frente para receber uma oração ou receber ou orar para outro irmão que esteja aqui na frente precisando. Aleluia. Glória a Deus. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar do comodismo. Deus maravilhoso. Aleluia. Seja humilde perante a presença do Senhor. Glórias a ti. Vamos ser humildes perante a presença do Senhor.
Deus precisa de homens e mulheres humildes, porque sem humildade ninguém verá a Deus. São os mansos e humildes que verão a Deus. Aleluia. Alcançarão misericórdia de Deus. Deus maravilhoso. Feche os seus olhos. Busque encontrar o Senhor no âmago do seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos mais uma vez na sua casa de oração, Jesus. Viemos aqui, Senhor, ouvir a sua voz, sentir a presença do seu Espírito Santo. Viemos aqui, Senhor, entender um pouco mais dos seus mandamentos, do seu testamento. Viemos aqui, Senhor, segurar nas tuas mãos, no seu manto, Senhor. Viemos aqui tomar uma decisão, Jesus, que de hoje em diante não podemos mais nos acomodar, Senhor. De hoje em diante temos que entender que a verdadeira profecia é a tua palavra, Senhor. Não adianta nós nos enganarmos com profecias falsas, com adivinhações nesse tempo, Senhor. Precisamos ser seus profetas, Senhor. Aqueles que buscam a ti pela madrugada, aqueles que oram, aqueles que buscam entender a sua palavra, que ouvem a sua voz, que andam nas suas veredas, meu Deus. Aqueles que são suas ovelhas verdadeiras, meu Deus. Abençoa cada mulher, cada homem, cada criança que aqui está. Abençoa cada família que aqui está representada, Jesus. Usa teus vasos, meu Pai, preciosos nas tuas mãos, Senhor. Cada um de nós aqui tem um dom, o Senhor deu um dom para cada um de nós, Senhor. Um canta, um prega, outro ora, outro louva, Senhor. Outro cuida da casa, outro abre a porta, outro limpa a igreja, Senhor. Outro paga as contas da igreja, Senhor. Outro colabora com os gastos da igreja, Senhor. Cada um de nós tem uma função aqui, Jesus. Que cada um de nós não se desvie do seu caminho, cumpra a sua função, Senhor. E o Senhor não veja tropeço em nós, o Senhor não veja erro em nós, Senhor. Que o Senhor abra o livro da vida e veja nossos nomes gravados nas palmas das suas mãos, Senhor. Deus de poder, abençoa, Senhor, a cada um, Senhor. Livra-nos dos laços do passarinheiro, Jesus. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor. Renova a nossa vida, reveste nossa vida com teu Espírito Santo, Senhor. Guia-nos, Pai. Guia-nos pelo caminho, Senhor, da justiça, do amor, da verdade, que é Jesus de Nazaré. Aleluia. Glórias a Deus essa noite, Senhor. Amém e amém. Aleluia.